Recentemente eu estava conversando com um amigo de infância que eu comecei a investir em fundos imobiliários. Ele não conhecia essa modalidade de investimentos até então e ele ficou muito interessado. Mas a questão que veio foi o seguinte, ele me perguntou: por que você não investe todo o seu capital em fundos imobiliários tipo MXRF11, que pagam maior rendimento? Afinal de contas, eu tenho fundo na minha carteira que pagou 1,30% de rentabilidade no último mês e outro fundo que pagou 0,7%. E daí, de uma maneira bem rasa e superficial, eu acabei explicando para ele que os fundos de papel é muito mais volátil do que os fundos de tijolo e junto com isso também tem um risco um pouco maior. Então não é recomendado para ninguém investir apenas em fundo de papel. Atualmente eu tenho 260 cotas do fundo MXRF11 e vou te mostrar exatamente quanto que eu vou receber nesse mês de agosto, porque já foi anunciado os dividendos desse mês. E um detalhe interessante é o seguinte, eu montei uma planilha aqui para a gente ver qual que é a minha rentabilidade através do meu preço médio e qual que é a rentabilidade de uma pessoa que comprou na Datacom. Vem para a tela do PC. Vamos dar uma rápida analisada no fundo MXRF11 aqui para entender melhor qual que é a composição desse fundo, para entender como que ele pode se comportar com a queda da Selic agora. Então vamos lá. O preço atual do fundo está em 10,51, o menor preço registrado nas últimas 52 semanas foi 9,72, o máximo foi 10,97, dividend yield nos últimos 12 meses está em 12,62 e valorização nos últimos 12 meses está em 5,95%. No mês atual já perdeu 1,13%. Então esse é o gráfico do fundo nos últimos 6 meses. Nos últimos 5 dias aqui tá caindo bastante. E o topo nos últimos 6 meses aqui, ó, foi em 10,97, que foi no dia 19/6 de 2023. Então a pessoa que comprou nesse dia aqui realmente já está acumulando um bom prejuízo. Valor patrimonial por cota está em R$ 10,10, ou seja, esse é o preço considerado justo para esse fundo imobiliário. Patrimônio do fundo está em 2,2 bilhões, ou seja, ele está com um P sobre VP aqui de 1,04, 4% acima do preço que deveria ser. Número total de cotista, 871.906. Atualmente é o fundo imobiliário com o maior número de cotistas da Bolsa. Aqui embaixo tem mais algumas informações. No mês passado, pagou 12 centavos e a cotação base foi R$ 10,89. Nesse mês aqui, também vai pagar 12 centavos, 10,71. Lembrando que o fundo MXRF11 tem a Datacom, a data base, para que você receba no próximo mês, é o último dia útil do mês. Mês passado foi no dia 30, esse mês foi no dia 31. Por isso que eu falei para vocês que na última subscrição do MXRF11 eu não ia participar, porque o preço estava muito acima do valor patrimonial. Mas agora com essa tendência de queda da Selic, né, já baixou 0,50 e a tendência é que comece a baixar mais, a gente precisa ver qual que é a composição desse fundo, para ver se ele vai ser muito impactado com a queda da Selic. Então quando a gente vem aqui na parte de baixo, a gente pode abrir aqui, ó, o relatório gerencial. Então nessa parte aqui do relatório, na página 5, a gente consegue ver, ó, que 77% do fundo está alocado em CRI, cerca de 5% permutas financeiras, outros fundos imobiliários 16% e caixa 2%. Aqui na parte de baixo a gente consegue ver quais são os indexadores desse CRIs, né? Então 56% aqui está sobre o IPCA+, e 43% está sobre o CDI+. E o restante está no pré e IGPM+. Só que na parte de baixo aqui a gente consegue ver quais são os vencimentos do contrato. Então em 2024 aqui, ó, 5% dos contratos irão vencer, 2025 3%, 2026 10%, 27 15% dos contratos, 28 3% e 29 5%. E 58% dos contratos aqui tem o vencimento acima de 2030. Então isso traz uma previsibilidade um pouco maior para esse fundo imobiliário. Bom, assim como a gente viu que a maior parte do fundo está atrelado em IPCA+, e CDI+, com certeza com a queda da Selic aqui, vai ter uma queda nos dividendos desse fundo. Agora, a gente tem que aguardar para ver qual vai ser o volume dessa queda. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Essa é a planilha que eu utilizo para gerenciar os meus fundos. Então, ó, eu tenho o MXRF11, eu tenho um total de 260 cotas e o meu preço médio está em 10,28. E o preço aqui na data base está em 10,71. Então eu vou simular aqui, ó, quanto que eu vou ganhar. Aqui está o MXRF11 Samuel. Então eu tenho um total de 260 cotas a 10,28. Então o investimento total que saiu do meu bolso, não quanto vale hoje, é R$ 2.672,80. E ele vai pagar 12 centavos por cota, logo eu vou receber um total de R$ 31,20. Então o dividendos que eu vou receber através do meu preço médio está em 1,17%.
Já quem comprou na data base aqui, que estava em 10,71, ó, se ela tivesse comprado, por exemplo, 260 cotas, também receberia 12 centavos, então 31,20, logo o percentual seria de 1,12%, que também é acima da média dos fundos imobiliários. Então é um fundo imobiliário que está acima do P sobre VP, mas mesmo assim, mesmo quem está comprando agora está conseguindo acima de 1% de rentabilidade. Mas, assim como nós vimos, assim como a composição da carteira é CDI e também IPCA, provavelmente aí nós vamos ter uma queda nos dividendos distribuídos do fundo. Vai ter uma pressão de pessoas vendendo o fundo, isso vai fazer o preço da cotação baixar. E isso pode ser bom para aquela pessoa que tem pensamento a longo prazo. Assim como eu mostrei para vocês, ó, o meu preço médio está em 10,28 e eu só vou voltar a comprar MXRF11 caso o preço da cota chegue próximo a 10,28. Lembrando que essa daqui é a planilha que eu utilizo para gerenciar os meus ativos e eu tenho um vídeo aqui que eu mostro como você pode baixar e eu deixo ela de presente para você, 100% grátis. Basta você assistir o vídeo, entender como ela funciona e fazer o download aí. Essa é a minha carteira atual, eu tenho todos esses fundos aqui, eu tô pensando em colocar um Fiagro para deixar mais distribuída a minha carteira ainda. Assim como eu disse, eu sou um iniciante em investimentos em fundos imobiliários, eu comecei a investir no mês 3 de 2023, esses foram os aportes que eu fui fazendo mês a mês e eu tô com um total investido aqui de R$ 27.538. E desse total, 62,13% tá em fundo de tijolo, que paga menos dividendos, mas é mais seguro, e 32,7% em fundo de papel e apenas 5,2% em fundos de fundos. Nesse gráfico de baixo aqui eu consigo ver a variação da minha carteira. Aqui está somando valorização da cota mais dividendos, entendeu? O total de tudo. Então eu consegui um total de rentabilidade, R$ 1.803,64. O fundo que eu estou tomando prejuízo por enquanto é o H7R11, mesmo contando os dividendos, eu estou negativo aqui, R$ 95,59. E o fundo Betal 11, que eu não recebi dividendos ainda, eu estou negativo aqui, R$ 10,33. Por quê? O meu preço médio está em 90,41 e o valor da cota hoje está em 89,87. E essa daqui é a composição da minha carteira em 6 meses investindo. Eu quero que você dê uma nota na minha carteira de 0 a 10 e deixa nos comentários também a sua carteira que eu possa avaliar segundo o conhecimento que eu estou adquirindo nesse início. E respondendo o questionamento que aquele meu amigo fez do porquê que eu não investi tudo no fundo MXRF11, sendo que ele paga os melhores dividendos, é exatamente por isso, porque é a regra básica para qualquer investimento. Nunca coloque seus ovos na mesma cesta, porque se o fundo cair, você vai tomar um prejuízo enorme e vai ficar refém da cotação daquele fundo voltar. Assim como eu mostrei, eu tô perdendo no fundo MXRF11 cerca de 17%. Imagina se eu tivesse investido fortemente nesse fundo, eu ia estar desesperado agora. Mas atualmente esse fundo representa aqui 2% da minha carteira, então eu tô muito tranquilo. Mesmo que esse fundo vire pó, eu não vou ficar desestabilizado. No próximo mês eu vou continuar recebendo meus dividendos. O fundo MXRF11 é um ótimo fundo imobiliário, ele é muito bem diversificado e sempre vai se proteger, tanto com o CDI alto quanto com o CDI baixo, porque ele está atrelado à inflação também. E mesmo assim, ninguém deve colocar um percentual muito grande da carteira nesse fundo. Algo que eu aprendi nesses 6 meses investindo em fundos imobiliários é o seguinte: a pessoa que consegue ter bons resultados é o seguinte, ela compra bons fundos imobiliários e além disso, ela paga um preço justo. Não adianta o fundo ser bom e você pagou um valor muito acima daquilo que ele vale, porque daí você está aumentando muito o risco. Na minha opinião, acima de 10,50 pagar no fundo MXRF11 não vale a pena. Mas, assim como eu sempre digo, eu sou iniciante nesse mundo e eu sempre vou querer saber qual que é a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Lembre-se sempre, o vídeo da planilha vai aparecer aqui. Assiste lá, baixa caso você queira utilizar e boa sorte nos seus investimentos. Até o próximo vídeo e fica com Deus.